Que o Espírito Santo de Deus venha sobre cada um de nós e hoje venha nos capacitar, termos sabedoria do alto para vencer, para desatar, junto com Nossa Senhora, os nós das maldições e das invejas. Será que você já foi vítima de inveja alguma vez? Vítima de malefício? Muitas pessoas são vítimas desses males, infelizmente. Isso existe. E como diz Santo Agostinho, é o pecado diabólico por excelência e nós precisamos nos precaver de receber esses males e de deixar entrar no nosso coração esses males. Hoje, antes de começarmos nosso momento de oração, eu quero dar algumas dicas preciosas para você estar protegido, blindado, blindada desses males tão terríveis que vêm de corações maldosos, que se deixam usar pelo inimigo para destruir o outro através da inveja. Quantas vezes o Padre Rufus contou para nós casos de pessoas que não aceitavam a relação de um filho com a moça, de uma filha com um rapaz, e por isso faziam malefícios. Quantas vezes o Padre Rufus contou casos de casais que sentiam inveja de outros casais, que tudo dava certo para eles e faziam malefícios para destruir o outro. Como nós podemos estar protegidos desses males? Nós não podemos, estamos vivendo nesse mundo, vamos passar por tribulações, mas algumas tribulações a gente passa porque tem que passar mesmo, mas algumas tribulações nós passamos porque não somos prudentes. Vou repetir, tem males que nós passamos porque precisamos passar. A vida do homem nessa terra é uma batalha, está na palavra. Mas tem males que nós passamos por imprudência nossa e porque nós não nos revestimos das armas que o Senhor nos dá. Por isso, nós precisamos saber que esse mal existe, mas não podemos ter medo, mas devemos ter prudência. A prudência é uma virtude. E necessitamos dessa virtude para poder nos proteger desse mal. Então, eu quero começar com você, abrindo em Efésios 6, na armadura do cristão. Essa passagem bíblica vai nos mostrar que essa luta é real, que essa luta existe. Estamos dentro de uma batalha espiritual. Aliás, eu peço que agora o seu anjo da guarda possa abençoar o lugar onde você está, para que você possa ouvir essa pregação sem nenhuma interrupção do inimigo de Deus. Vamos rezar? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, hoje e sempre me rege, me guarda, governa, guia e ilumina. Amém. Que o nosso anjo da guarda nos ajude a perceber que existe uma guerra espiritual. E a palavra de Deus em Efésios 6:10 vai dizer: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos da armadura de Deus. Ouve só. São Paulo está dizendo, estou aqui na 5? Pronto. São Paulo está nos dizendo que nós precisamos, se estamos numa batalha, se Jó capítulo 7, versículo 1 diz que a nossa vida nessa terra é uma batalha, para vivermos relativamente tranquilos. Claro, estamos sempre atentos, vigiando e orando, mas se nós temos uma armadura, se estamos revestidos de proteção, se de repente chega uma seta inflamada, chega um tiro do inimigo no meio dessa batalha, você está na linguagem de hoje, com como se diz, colete à prova de balas, não é? Você está revestido, no dizer da época, dessa armadura. Você está revestido de proteção, não vai ser pego desprevenido. Então ele fala, revesti-vos da armadura de Deus para poderdes resistir às insídias do diabo. São Paulo está dizendo que o diabo está lançando pedras, lançando setas, lançando males contra você. Ele, assim como Deus, faz de tudo para poder te levar ao caminho da salvação. Existe uma permissão misteriosa, chamada mistério da iniquidade, para que a gente possa escolher. Existe esse mistério de alguém, aliás, de alguéms, não é? Que faz de tudo
para te desviar do caminho da salvação. Você todos os dias recebe insídias do inimigo de Deus. Quer queira, quer não queira, quer acredite, quer não acredite. Você está dentro de uma guerra. E muitas vezes as insídias desse inimigo de Deus são como aquelas de alguém que está cevando o porco para o abate. Dá comida gostosa, dá comida, para que ele possa ficar bem cheinho, para ser abatido, né? Abater o peru de Natal, abater o porco no churrasco, enfim. O inimigo, ele às vezes, muitas vezes, ele não se apresenta como um monstro que te aterroriza. Às vezes é uma da forma de ele atacar, né? Mas no pesadelo, no medo, mas normalmente o ataque principal dele é pela sedução, pela tentação. E para estar imune não que não sejamos tentados, mas para estarmos protegidos, São Paulo está dando uma ordem: cristão, revista a armadura. Se você não revestir a armadura, você não é guerreiro, não é cristão e vai perder a batalha. Não é opcional. Cristão de IBGE, eu sou católico de IBGE. Me desculpe, com todo respeito, você que está nos ouvindo, e se diz católico de IBGE porque não quer obedecer os mandamentos de Deus. Terceiro mandamento, santificar o dia do Senhor indo à missa. Quinto mandamento, não ser a favor da morte da criancinha no ventre da mãe. Sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Eu sou católico de IBGE. Se você é um católico de IBGE, um guerreiro sem armadura, sinto muito, você vai morrer na guerra. São Paulo não está dizendo que é opcional usar essa armadura. E ele vai dizer: para poderdes resistir às insídias do diabo, pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne. Quer dizer, as pessoas humanas podem até ser usadas pelo inimigo, mas não é aquilo que você vê. Não é a sua sogra, não é seu vizinho, não é seu colega de trabalho. A sua luta é maior do que isso. Se você estiver blindado espiritualmente, as fraquezas deles, que fazem com que o inimigo use eles contra você, você vai ver além. Você vai saber perdoar, você vai estar protegido, você vai saber superar aquela situação difícil. E ele vai dizer: nosso combate não é contra o ser humano, a carne e o sangue, é contra os principados, contra as autoridades e os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. Padre Pio disse que nesse tempo, por causa do pecado que é cometido, de matar as criancinhas no ventre das mães como nunca na história, Padre Pio diz que nesse tempo, se nós tivéssemos olhos espirituais, nós não conseguiríamos ver a luz do sol, de tantos demônios que existem vagando nos ares. E o Padre Pio tinha essa graça de ver o mundo espiritual. Muitas vezes, Deus descortinava para o Padre Pio todo o mundo espiritual. E ele dizia isso. Estamos numa guerra, gente. Eu repito, o diabo, o trabalho principal dele não é te aterrorizar, ele faz isso depois. O trabalho principal dele é te cevar para o abate, é te dar coisa gostosa, é te afundar no prazer do pecado para depois te destruir. Não se engane. E essa armadura, rapidamente falando, São Paulo vai dizer cada um dos tópicos dessa armadura. Eu não vou detalhar demais, mas só vou dizer em poucas palavras. Quando ele fala cingir o rim com a verdade, rim na linguagem bíblica significa sentimento. Coração significa decisão na linguagem bíblica. E rim significa o afeto, o sentimento, a afetividade, a sexualidade, revestir de verdade a sua vida emocional, afetiva e sexual. Quer dizer, castidade, o símbolo da castidade. Os padres, quando vão revestir a sua túnica, se preparando a alva para celebrar a Santa Missa, eles fazem uma oração, quando eles se amarram o seu ventre, a sua cintura, fazem uma oração pedindo a Deus que o revista os seus rins com a castidade. Então, essa primeira parte é a pureza. A castidade te protege.
A castidade te sela, a castidade te faz forte no mundo espiritual. E esse é o primeiro ponto que é colocado. Você revestir os seus afetos e a sua sexualidade, afetividade e sexualidade em Deus, equilibrada em Deus, curada em Deus pela verdade. Revestir a sua afetividade e sexualidade com a verdade dos mandamentos de Deus. Colocar na luz de Deus a sua afetividade e sexualidade. Já é a primeira blindagem que São Paulo fala que faz parte dessa armadura. A segunda parte é uma couraça, né? Como eu falei do colete à prova de balas, a couraça da justiça. Lembra que ontem eu dizia, né, irmã, que ninguém é justo? Só é justo quem é justificado pelo sangue do Cordeiro. Então, imagina que você pudesse ver a sua alma. A sua alma é um cristal brilhante, como a Madre Kelly canta, não é? A sua alma é um cristal. Santa Teresa que fala disso. E se você pudesse ver quando esse cristal está sujo, está opaco, ou às vezes está cheio de lama, às vezes está podre, não é? Então, se a gente pudesse enxergar a nossa alma, a gente não pode ver com os olhos carnais, mas através do Espírito Santo, Deus dá uma consciência a nós que estamos num caminho errado, cometemos algo muito ruim, a nossa consciência fica pesada. E quando a gente faz uma boa confissão, nossa consciência fica pura, nossa alma fica como um cristal limpo. E esse cristal vai brilhar mais ou menos de acordo com a pureza do seu coração. Então, se você está em dia com a confissão, se você faz atos de caridade, porque a caridade repara o pecado, apaga uma multidão de pecados, não adianta fazer caridade sem se confessar, porque a justificação é pela fé, mas a salvação é pela fé, mas as obras devem provar que a sua fé é verdadeira. Sem obras, a sua fé é morta, não é? Mas para ser revestido dessa couraça de ser justo aos olhos de Deus, você tem que estar em dia com a confissão. Eu já falei muitas vezes aqui o testemunho do Zácari, quando era o grande satanista, o chefe do satanismo lá dentro, né, desse meio, e ele fazia feitiços para matar os outros, e não dava certo em pouquíssimas pessoas, e ele descobriu, eram pessoas que se confessam com frequência e vivem os 10 mandamentos da lei de Deus. Estão blindados com a couraça da justiça. Olha só quantos males de inveja, quantos males lançados contra você vão bater nessa couraça e vão cair por terra. Não vão ter forças. Você até vai sentir alguma tentação, algum efeito de alguma maldição que seja lançada, de pessoas ligadas ao mal, mas você não vai ter medo, porque você anda revestido com a couraça da justiça, os seus rins cingidos com a verdade da palavra de Deus. O artefato, né, dessa armadura do cristão são os pés calçados com o evangelho da paz. Você caminha seguro, você sabe qual é a sua missão. Pai de família, mãe de família, você tem paz no coração e leva paz aos outros quando você caminha sabendo onde você quer chegar. Quem não sabe onde quer chegar, não tem forças para caminhar. Repete isso. Quem não sabe onde quer chegar, não tem forças para caminhar. Qual é a sua meta? Qual é a sua vocação? Qual é a sua missão? Você é pai de família, mãe de família? Seja lá qual for a sua missão, você precisa estar consciente e ela está ligada ao Evangelho. De algum modo, como pai, como mãe, como profissional, você tem que levar a palavra de Deus. Se você é um evangelizador, olha, um breve testemunho. Quando a gente saía de 2 em 2, né, eu fazia parte da Evangelização 2000, para poder evangelizar o povo nas casas, né, a gente se preparava, rezava e ia na unção do Espírito, né, era para pedir a cura, pedir libertação, e íamos, né, eu bem jovenzinho, né, faz tempo, a gente ia, e quando você chega nas casas, a gente ouvia falar isso, era verdade. É incrível, os cachorros não atacavam a gente. É mesmo incrível, existe uma graça especial de proteção. Diziam isso para a gente, eu fiz o teste. Gente, é verdade. É incrível que Deus dá uma graça especial de proteção aos missionários.
Um cristão, dizem os documentos da igreja, é missionário por excelência. Se você está sempre em missão, sabendo que você, focado no seu trabalho, focado nas suas obrigações, agora quando a gente se desfaz, Jesus diz, a ninguém saudeis pelo caminho, quando ele envia 2 a 2. O que significa isso? Não se distrair. Não é hora de bate-papo, não é hora de conversa, quando você está direcionado para uma missão. Quando você está focado nessa missão, que é levar a palavra de Deus, que é cumprir os seus deveres, isso já é uma grande proteção. Os santos disseram que quando uma pessoa está ociosa, um monte de demônios está cercando a pessoa para levar ela à queda. Uma beata da igreja diz que ela viu pessoas trabalhando, só um demônio tentando as pessoas. Pessoas ociosas, vários demônios, provocando para ela cair no pecado. Basta ver o exemplo de Davi. Se entregou à ociosidade, não foi cumprir sua missão, ir para a guerra. Ele, como um rei, ficou lá preguiçosamente, acordou bem tarde, ficou passeando ocioso no seu palácio. Viu a tentação, caiu na tentação, foi piorando o pecado, piorando, até chegar na degradação de se tornar um adúltero e assassino, não é? O grande rei Davi. Então, ociosidade é o contrário desses pés preparados para o Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis aqui a serva do Senhor, disse a Virgem Maria. Outra é a espada, o escudo da fé. E esse escudo da fé, para que os dardos do maligno não tenham efeito sobre você, se une à espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você vai ter fé quando você usa. Normalmente quem luta precisa usar escudo e espada. São Paulo em outra passagem vai dizer armas de direita e armas de esquerda. Tem bíblias que traduzem armas de ataque e armas de defesa. O escudo da fé só vai poder ser usado se você também usar a espada do Espírito. Como assim, irmão Luiz Maria? Se você lê com frequência a palavra de Deus, você usa essa palavra para destruir males nas famílias, no coração das pessoas. A palavra de Deus vai transbordar no seu coração. Aonde você estiver, essa espada do Espírito vai afastando o mal, mas também vai se tornar escudo, vai fortalecer sua fé, porque você lê a palavra com frequência, quando vier uma tentação do inimigo, você não vai dar conta, está difícil demais. Aí o Espírito Santo só vai lembrar aquilo que você leu e meditou. O Espírito Santo vai trazer à sua mente, porque o Senhor não permite uma prova acima das nossas forças, mas junto com a prova nos dá os meios de superá-la. Já caiu por terra essa flecha de Satanás. E todas as outras que vierem, a palavra de Deus vai vir te iluminar. Você está sozinho, está abandonado, todo mundo te esqueceu, até mesmo Deus. Aí a palavra de Deus vem, o Espírito Santo lembra: o Senhor é o meu pastor, de nada sinto falta. Ele me leva a pastar a pastos verdejantes, me leva para repousar. A palavra de Deus vai te dar força para que essa palavra do inimigo seja nada. Mas se você não tiver essa espada sendo usada e esse escudo sendo usado, que as duas coisas estão centralizadas na palavra, né? Se você não estiver com a leitura da palavra em dia, você vai estar com a alminha raquítica, desnutrida. Porque o homem não vive só de pão, o corpo vive de pão, mas a alma se alimenta do pão da palavra. Se você não lê a palavra, você está suscetível a maldições, feitiçarias, bruxarias. Quem tem amizade com a palavra de Deus não tem medo. Tem prudência, mas não tem medo. Então, o Senhor, além disso, por fim, né? Quando São Paulo vai falando da armadura do cristão, ele fala do capacete da salvação, o elmo da salvação. Em outra passagem, São Paulo vai chamar esse capacete da esperança. Tudo isso que São Paulo diz tem em outras passagens também do Antigo Testamento. Isaías e outros lugares, São Paulo faz como que um apanhado do que já os profetas falavam dessa armadura espiritual. E o que é esse capacete? Capacete da esperança, aqui na cabeça, significa a proteção daquilo que é o seu futuro. O caminho que você vai para frente. O capacete da esperança, o elmo que os guerreiros usavam antigamente, desculpe comparar, mas é como aquele, como é que chama? A viseira dos cavalos? Tem outro nome também?
Tem outro nome, esqueci. Que alguém no chat aí comenta, que aí as irmãs me dizem aqui. Aquilo que você usa para não olhar para outras coisas, não se distrair, né? Então esse elmo também tem esse sentido de você estar focado só na batalha, focado para frente, ir para frente, né? E protegido também das flechas do inimigo, claro, mas principalmente da distração. Quando se fala... Oi? Esqueci, não lembro, né? Então, esse elmo da salvação, ele vai te fazer olhar para o céu. A sua meta é o céu. A esperança do cristão não está nessa terra. Pilatos disse: ué, você não é rei? O meu reino não é deste mundo. Se fosse desse mundo, os meus guerreiros viriam, né? Para Pedro, Jesus vai dizer: Pedro, guarda essa espada. Você acha que se eu pedisse ao meu pai, ele não mandaria, em vez de 12 homenzinhos fracos, 12 legiões de anjos para me defender? Guarda essa espada. O meu reino não é deste mundo. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Se você está focado no céu, se a sua meta é o céu, a sua missão para a sua família, claro, ter um bom emprego, providenciar o necessário, mas por causa do céu, você está desfocado da sua missão. Os seus pés não vão estar calçados no caminho reto para anunciar o evangelho da paz. Porque só existe paz para quem tem certeza que essa vida é passageira e que a recompensa está me esperando. Como é tranquilo você caminhar nessa vida que é um vale de lágrimas, sabendo que logo ali está a recompensa. Jesus pagou um preço caríssimo para que eu recebesse a recompensa, e a recompensa já está lá. Eu vou preparar-vos um lugar. Cada lágrima, cada dor é um pedaço imenso da nossa mansão no céu que Jesus está preparando. Se você estiver focado nisso, o capacete da esperança, a esperança não decepciona, que Deus vai cumprir todas as promessas, aqui na terra, mas principalmente o meu reino é o reino dos céus. É o céu, não é aqui na terra. Claro que a esperança também aponta para que aqui na terra Deus vai cuidar de tudo que você precisa para caminhar para o céu. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada do que você precisa vai faltar. Olhai as aves do céu. Elas não trabalham, elas não plantam, elas não colhem e não falta o alimento. O Pai cuida delas. Nenhuma delas cai por terra sem a permissão do Pai. Olha os lírios do campo. Nem o rei mais belo, mais rico, mais poderoso, mais sábio, que foi Salomão, se vestiu tão pomposo como a plantinha que nasceu hoje e amanhã morre. Se Deus cuida assim das ervas dos campos, não vai cuidar de vós? Então esse elmo, esse capacete da esperança é esperar em Deus. Deus cuida de mim, Deus vai providenciar. Se eu faço a minha parte, eu devo confiar. Eu tenho um pai, eu não sou órfão. Essa paternidade de Deus vai tirar o seu medo das maldições, feitiço, bruxaria. Existe, mas para quem está com as brechas abertas. Fechemos as nossas brechas e tudo vai bem. Revistamos a armadura que não é opcional, é obrigatória e tudo vai bem. Agora, nem sempre nós estamos totalmente fechadinhos com a nossa armadura, não é? Eu vou falar brevemente de 3 brechas que nós precisamos fechar. Primeira brecha, que todos os dias temos que fazer exame de consciência. Existe rancor no meu coração? Se existe rancor no meu coração, é uma brecha enorme para que os feitiços e bruxarias entrem na minha vida. O Padre Rufus, quando ia combater um grande combate espiritual, uma vez com uma pessoa ligada a alto escalão de coisas das trevas, primeira coisa que ele fazia: eu perdoo a todos que me machucaram. E eu peço perdão ao Senhor e a todas as pessoas que porventura, consciente ou inconscientemente, eu magoei. Primeira coisa é a reconciliação, perdão. Fecha essa brecha. Rezando com o terço do combate, todos os dias com o exército de São Miguel, pouco a pouco você vai fechando todas essas brechas, porque todos os dias nós trabalhamos isso. O Espírito Santo vai mexendo, vai trabalhando isso no seu coração. E essas brechas vão sendo fechadas para que sejamos vitoriosos no Senhor. Tem uma passagem, não me recordo agora, em Eclesiástico, que diz: uma pessoa pede a Deus perdão dos seus pecados e não quer perdoar o seu irmão, que é carne e osso igual a ele.
Você quer ser perdoado e não perdoa? Você quer ser blindado por Deus, receber a justificação? Fui perdoado, estou limpo, estou revestido da couraça da justiça, sou justo aos olhos do Senhor. Sem ter perdoado o irmão, não vai ter couraça nenhuma. Então é uma brecha na sua couraça se você não trabalhar o perdão. Irmão, eu até quero perdoar, mas eu continuo sentindo aquela coisa ruim. Sentimento não é o problema. O problema é a sua decisão. O sentimento dói. Aí você diz assim: Jesus, o teu corpo também doeu e o teu coração também doeu por ser negado por Pedro, traído por Judas, mas o Senhor perdoou. E no alto da cruz gritou: Pai, perdoa-lhes. Eu ofereço essa minha dor pela minha conversão, pela minha família. Então, se você sente a dor do mal que te fizeram, isso não é falta de perdão, isso não é rancor, mas transforma essa dor em amor, em oferta. Isso fecha tremendamente as brechas. Outra brecha são os pecados que não são perdoados, como eu já falei da couraça da justiça. Nós precisamos fechar essa brecha dos pecados, confessar, se arrepender, fazer obras de caridade em reparação dos nossos pecados, porque a confissão apaga os pecados, mas as penas do pecado, o nosso purgatório ainda fica. E cada obra de caridade que fazemos, indulgências que ganhamos, vão fechando todas essas brechas na nossa alma. E a terceira brecha são contaminações espirituais. Brevemente eu conto a história. Padre Gabriel à Morte conta vários casos de pessoas que foram em lugares contaminados, receberam alguma maldição, mas imediatamente pediram para receber uma oração de libertação de um sacerdote ou de um grupo de oração. E foi cortado logo. É como uma sementinha de erva daninha. Se você tira ela no início, é fácil. Se você deixa ela crescer, é complicado. Depois que cria raízes, é mais difícil. Contaminações espirituais devem ser cortadas logo. Por que no terço do combate, com frequência, nós fazemos orações de libertação? Porque estamos vivendo num mundo que muitas pessoas, todos os dias, estão recebendo um bombardeio de contaminações espirituais. E quando fazemos uma oração em nome de Jesus, é simples, corta. É simples. Uma vez eu fui rezar em um jovem que estava com tentações fortes na área da pureza, uma grande opressão do espírito de impureza. Quando eu coloquei a mão nesse jovem, Deus me deu na hora, só encostei na cabeça dele, a visualização de um porco caindo morto. E Deus mostrou, ele foi liberto, só de impor as mãos. Se cada pai, cada mãe entendesse o poder da sua oração sobre o seu filho, colocar a mão sobre os seus filhos: Senhor, que o teu nome o abençoe, que o teu sangue lave sua mente, seu coração, seu corpo, sua alma. Pronto! Só de colocar a mão e abençoar, espíritos das trevas que venham contaminar por lugares que ele andou, já caem por terra. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 5, vai dizer, deixa eu ler para você, diz assim: terminados os dias de festa, Jó mandava chamar para purificá-los, os seus filhos. De manhã cedo ele oferecia um holocausto para cada um deles, pois ele dizia: talvez os meus filhos tenham cometido um pecado, maldizendo a Deus em seu coração. E assim fazia Jó todas as vezes. Jó selava os seus filhos, Jó abençoava os seus filhos. E isso é muito importante. Então, quantas opressões um esposo e uma esposa que abençoam todos os dias um ao outro, de preferência ao acordar ou antes de dormir, só colocar as mãos, abençoar, pedir perdão e perdoar. Gente, coisa de menos de 1 minuto, 30 segundos de oração, corta a obra de Satanás. Mas às vezes por vergonha você deixa de fazer isso. Às vezes por não confiar no poder da oração, no poder de Deus, você deixa de fazer. E essas coisas te protegem espiritualmente, fazem cair por terra no início aquilo que poderia criar raízes se você não rezasse. Então, não é que nós não vamos ter cruzes, não vamos ter dificuldades, mas eu repito, várias cruzes nós passamos e não precisaríamos passar. Deus quer nos dar livramentos e nós não nos revestimos da proteção.
É por isso que o Senhor traz o texto do combate, mas especialmente hoje nós queremos fazer orações de quebras de maldições, feitiçarias, bruxarias. Tantas pessoas que se contaminaram espiritualmente de um modo ou de outro, por sua culpa própria ou por alguém que lançou um mal contra você. Muitos males são cortados no início. Basta uma oração de libertação, o poder do nome de Jesus, do sangue de Jesus, corta na hora. E esse mal não vai crescer, não vai criar raízes, não vai perpetuar na sua casa, na sua família.